Eu tenho uma questão, eu ponho energia nessa questão. Agora, ao invés de eu ficar mudando essa questão, ou se eu mando essa questão embora, a energia vai embora junto. Mas não vai nunca embora. Ela vai virar só ali a esquina, ela vai ficar embaixo da cama, não vai embora. Ao invés disso, eu trago o problema para dentro de mim. Só que quando eu trago o problema para dentro de mim, é igual um prato de comida. Quando eu como uma maçã, eu não fico com a maçã dentro do meu organismo. Eu fico com os nutrientes dela. Então, quando eu trago um problema para dentro de mim, eu fico com os nutrientes dele. E o nutriente essencial desse problema, o mais importante desse problema, é a energia que eu mesmo coloco para sustentar ele. Só que agora ele entra no campo disponível para a criação e não mais separado no problema. Então, eu consigo ter melhor perspectiva, uma melhor visão, um melhor acesso, porque eu estou com mais energia. É simples assim, né? Então, eu convido Gabriela ou qualquer um aqui para a gente fazer esse experimento e ver se funciona mesmo. Marinês. Então, eu vou falar porque eu estou sofrendo uma coisa que já sofri um bom tempo atrás, já tem bastante tempo antidepressivo. Só ouvindo, tá ouvindo, Gabriela? Você consegue ouvir a Marinês? Quer que eu sente? Mais ou menos. Senta aqui. Sabe esse problema que volta depois do tempo que tinha passado? Então, eu tive fui afetada assim dolorosamente por uma situação que não é nova, é até recorrente. E eu estava sem antidepressivo, estava sem problema, estava feliz comigo mesmo, gozado, estou sem antidepressivo e estou bem, há algum tempo atrás. Aí aconteceu de novo de eu ter um problema e senti muito, senti ficar abalada. E logo em seguida um outro problema. Aí eu comecei a sentir de novo aquela vontade de morrer, que não fazia tempo que eu não sentia. E vontade de chorar, que fazia tempo que eu não sentia. E eu tenho assim essa memória afetiva em relação, eu vou passando, por exemplo, se eu passo por Sorocaba, por alguns lugares que tem a ver com as minhas vivências com quem morreu minha mãe, meu ex-marido, aquilo imediatamente me faz chorar. Eu passo em frente à casa da minha tia que está hospitalizada, me dá vontade de chorar. E eu não estava mais tendo esse tipo de reação, estava assim vivendo aquelas dores todas assim que são muito fortes, sem chorar, sem ter vontade de morrer. Mas quando mexeu de novo, uma dor forte aconteceu de novo, eu comecei a sentir vontade de morrer de novo. Uhum. Então, olha só, vamos trazer bem essa coisa do agudo e do crônico, né? Então, você coloca que tinha uma questão, e aí você entrou em depressão e foi tomar antidepressivo. Eu nem sei quando começou essa depressão, porque mas você chegou a tomar antidepressivo. Muitos anos. E aí você se sentiu bem. Equilibrou, segurei as piores ondas terríveis da vida. Aí você parou de tomar. Eu parei de tomar. E estava bem também. Tava bem. Mas aí aconteceu alguma coisa um gatilho. Um gatilho, exatamente. E aí você voltou a ficar mal. Voltei a ficar desse jeito que eu ficava anos. É isso que a gente chama de solução. Uhum. A solução é aquela que, se não tiver, vai dar tudo certo, mas desde que não tenha nenhum gatilho, desde que você evite tal coisa, a solução ela é condicionada, ela te condiciona a alguma coisa, né? E o antidepressivo, ele impede o gatilho, porque ele impede, parece que a gente fica neutro, assim. A gente não sente nada. Nem grandes amores, nem grandes dores, nem nada. Agora você está tomando alguma coisa? Não, eu não estou tomando nada. Então tá. É porque quando está tomando algum remédio, eu fico mais cuidadosa com esse processo, porque esse é um processo que mexe nas ondas cerebrais. Uhum. E o remédio, ele inibe esse movimento. Então, aí eu vou por outro caminho, porque eu sei que ali não vai ter muito campo, né, disponível. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vai fazer, eu te peço permissão para ir explicando o que está fazendo, para não, né? Para ficar uma coisa... Eu acompanho o seu trabalho, eu sei como é que é. Né? Então tá lá. Você sente esse gatilho, você reconhece o que é? Sempre quando alguém próximo
me dá um susto qualquer com alguma situação. Por exemplo, uma situação foi com meu filho, que teve problema com ele e ele me afetou. A gente recaiu numa situação em que eu sofri muito. Depois, logo em seguida, a minha irmã trouxe um problema para mim também, de brigar comigo, assim, trazer uma certa insatisfação comigo, me cobrar duramente de algo, e que eu percebi que eu não podia nem reagir porque ia fazer mal para ela. Então, aquilo já estava fragilizado, eu segurei a onda, mas aí acentuou a vontade de morrer. Tá. Então a gente começa por qualquer lado, né? E um dos lados que a gente pode começar é esse. Alguma coisa forte te afeta, emocionalmente forte te afeta, de alguém próximo. Aí começa a vir coisas, né? Por exemplo, eu estava amenizada essa coisa. Minha mãe morreu, estava tranquilamente, a gente cuidei dela, as coisas, como é que for. Estava apaziguado. Meu ex-marido, pai dos meus filhos, faleceu muito novo, uma situação triste demais, 56 anos. E esse negócio da morte dele, eu não engoli ainda. Mas estava amenizado. De repente, esse gatilho mexeu com tudo. Aí eu penso, qualquer coisa que eu penso, começo a chorar, e quero morrer. Então, esse é um trabalho, é um processo que a gente perde, não ganha nada. A gente vai perdendo. Porque não tem nada para ganhar na vida, porque a vida já está ganha. Isso quer dizer o quê? A gente já tem força de vida, a gente já tem capacidade de se criar constantemente. As nossas células ficam se criando. Então, a gente não precisa atrás de ganhar nada. O que a gente precisa atrás? De perder todas as interferências que desconectam a gente dessa força de vida que pulsa. E que ela, se a gente fosse resumir força de vida, a gente chamaria de alegria. E o que é a alegria? Não é felicidade. A alegria é a vontade de viver. Né? Apesar de todas as situações, você tem vontade de viver. Esse é o natural da vida. Aí vai tendo interferências, e aí a gente fica distante disso. E o processo que a gente vem arriscando aqui é de perder as interferências. Porém, a nossa associação de ganho, de conquista, de eu tenho, nossa, mas larga isso, está te fazendo mal. Por exemplo, alguém tem uma raiva tremenda de outra pessoa, né? Agora, recentemente, meu pai chegou e falou: nossa, o fígado do seu irmão está correndo risco de cirrose. Ele nunca colocou uma gota de álcool na boca, né? Mas ele guarda muita raiva, muito ressentimento. Então, meu pai virou para ele e falou assim: meu filho, agora não tem mais jeito, tem que perder essa raiva. Porque senão é o seu filho que vai dançar, não tem mais jeito, né? Você vai morrer. Ele falou: eu morro, mas a raiva eu não quero. Né? Eu prefiro morrer, não vou viver sem essa raiva. Ele não é uma pessoa burra nem má. Ele só associou algum ganho, algum reconhecimento dele mesmo com a raiva. Então, por exemplo, a raiva pode dar a ele a ideia de respeito, a ideia da estrutura dele de vida. Então, perder a raiva é equivalente a morrer também. Então, a gente trabalha assim, desassociando, nesse caso, a raiva de um ganho, né? Aí eu tenho raiva e isso eu ganho respeito. Aí vocês me perguntam, eu fiquei sabendo disso ontem, mas mesmo vocês podem perguntar, mas seu irmão, por que você não trabalha com ele? Porque ele tem que querer. Não tem nenhuma possibilidade de você trabalhar com alguém que não queira. Então, por exemplo, aqui a gente vive em 10 pessoas, 6 adultos. A gente não fica se trabalhando, a não ser que alguém pegue e fale assim: vamos fazer um trabalho? A gente está ali, acaba o almoço e alguém pega e fala assim: eu estou precisando fazer um trabalho, vocês topam fazer comigo? Por mais que a gente tenha os nossos recursos, se tem um outro adulto fazendo qualquer coisa que seja, pode ser completamente equivocada, o problema é seu que viu.
Não o problema dele que está fazendo. O problema dele é também, mas não é o seu problema. O seu problema nunca é o que o outro está fazendo. O seu problema é o que você está fazendo. O que você está vendo. Isso é seu problema. Então, por exemplo, se você mora aqui com a gente e você começa a ter... Eu estou te falando isso só para a gente entrar no grande, né? E você começa a ter uma atitude problemática para mim, quando eu chamar uma roda de trabalho, não vai ser para trabalhar você. Vai ser para trabalhar o meu incômodo com a problemática que você traz. E você pode até estar junto, porque não estamos falando de você. Estou falando de mim, né? Então, só para ter uma ideia que não existe a possibilidade do outro fazer por você nesse processo. É uma coisa que você tem que falar assim, não, eu quero fazer. Ah, você quer fazer esse processo? Quero. Então, você está disposto a perder? Peraí, perder o quê? Né? Perder todas as interferências que impede o seu acesso a uma integridade? Ah, claro que eu estou. Ah, mas isso pode ser perder a raiva do outro? Ah, ótimo perder a raiva do outro. Isso pode ser começar a amar o seu inimigo? Não, peraí, também já é, né? Isso quer dizer perder a vantagem, perder perder a capacidade de julgamento, né? Que é perder assim, perder um senso comum de que você está certo e que o outro está errado. Está disposta, né? São tudo, a gente vai perdendo. Só que perde isso e fica o quê? Fica uma integridade, né? Então, você está disposta a perder? Estou disposta a perder. Parece programa de TV. Não, às vezes eu me vejo assim, numas roubadas. Antes, né? Chama começando, ela foi depois. Chama isso aí. E fique com a gente, que você vai ver a Marinês perdendo. Não, às vezes parece igreja, às vezes parece... Então é o seguinte, como é que funciona? Funciona assim. Aquilo que você está vendo fora, está dentro de você. E quando está dentro de você e você está vendo fora, o fora vira um antídoto e não mais o veneno, né? Então, quando você pega e fala, você usou uma palavra-chave, que uma das palavras que a gente pode começar por qualquer lado, uma delas pode ser essa, que o outro te afeta, o outro te machuca, o outro te traz alguma questão muito grande, ou às vezes a vida te traz isso, traz uma morte, traz um acontecimento. Eu vou começar grandão assim para a gente poder chegar na história. Isso é muito ruim, não é ruim? Por que é ruim? Porque, por exemplo, no caso da morte não há mais o que fazer, então eu não tenho mais nem como lutar. Acabou, morreu, tenho que me conformar, parou naquele ponto, não vai ter mais avanço nenhum. Eu não posso fazer esforço nenhum naquela direção. Então é ruim porque te deixa impotente. Impotente, total. Tá. E quando o outro te afeta é ruim por quê? Pela impotência também. Tá. Então te deixa impotente, né? Me enfraquece. Isso. Então, agora que a gente chegou na impotência. A impotência é ruim por quê? Dá uma sensação de inútil lutar. O negócio é entregar, entrega para Deus. Tá. Joga que não tem conserto. Tá. Agora é uma pergunta que a gente tem que desenvolver, que a gente está acostumado a perguntar. A impotência é bom por quê? O que a impotência traz de bom? O que Marinês pode se desenvolver a partir da impotência? Também conversei isso com uma aluna na libertação. Falei assim, olha, eu acho que eu não posso fazer nada, então a melhor coisa que eu tenho que fazer é não fazer nada. Assim, abre espaço para outra pessoa fazer. Então, a impotência te dá um lugar assim de entregar-se e confiar que alguém vai fazer. Que A providência divina vai acontecer. Vai haver uma interação com outra pessoa, com outro ambiente. No caso, a palavra ambiente é bem chave. Essa pessoa vai assim... Por exemplo, eu saí de cena. Às vezes é só sair de cena. Procurar minha turma, vamos dizer assim.
Mas às vezes eu tenho vontade de sair de cena no fato de sair de cena morrer mesmo. Não, entendi. Mas já vamos chegar aí. Agora a gente vai fazer uma mudança cerebral. A gente vai descodificar essa, essa conexão do sentido da palavra dentro de você. Então, você viu que a gente achou o lado bom da potência e o lado ruim, né? Não é? Uhum. Uma coisa não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Ela vai ser boa de uma perspectiva ou ruim de uma outra perspectiva. Mas ela não é boa e nem ruim ao mesmo tempo. Então, a gente poderia até dizer que ela é neutra. Vai depender do jogo que você tem com ela. Então, a sua impotência é boa e é ruim. Certo? Você concorda com isso? Logo, ela não é nem boa nem ruim. Ela é neutra, vai depender da sua perspectiva, não é? Então, a gente vai dizer que a impotência, ela é. A sua impotência, ela é. A gente não pode dizer que ela é boa ou ruim. Ela só é. Então, só assimila isso no seu organismo. É como se você estivesse dentro de você, falando isso para você mesmo. Impotência é. Não é nem boa nem ruim, porque ela é boa e ruim. Então, impotência é. Impotência é. Ainda na dualidade, se uma coisa é, também não é. Na dualidade é assim que funciona. Toda vez que tem um lado, tem o outro. Então, a impotência é e a impotência também não é. Vai depender da perspectiva. De repente, ser humano é ser humano em tudo quanto é lugar, mas existem certas línguas, certas regiões, certas tribos que não têm certas palavras. E aquela palavra não faz parte do vocabulário. E nem por isso não é ser humano que se relaciona da mesma maneira, mas não tem aquela palavra, né? E isso modifica. Então, eu posso dizer que impotência é e não é. Em alguns lugares nem vai entender essa palavra. Só para a gente ver como do que a gente está falando de um fluxo e não de uma coisa, não de um fato, de um fluxo. Então, impotência, isso já está começando a acontecer. Impotência. Depois eu explico como é que eu vejo que está começando a acontecer. Impotência é bom e é ruim, então não é nem bom nem ruim. Impotência é. Logo, impotência também não é. E tudo isso vai ficando... É a maneira que a gente tem para digerir. A impotência vai entrando no seu sistema e vai virando nutrientes. O que você está trazendo junto com isso? Você está trazendo a energia que você usa para sustentar a impotência como fato, como algo determinado, como algo isso é. Impotência me machuca, tudo o que significa impotência. É a energia que tem um dicionário de manter aquela palavra ali. Então, essa energia está vindo para dentro de você. E ela está se desprendendo da impotência, porque ela é e ela não é. Ela é boa e ela é ruim, ela não é nem boa nem ruim, ela é e não é. Então, ela vai ficando solta. E agora, essa energia que você sustentava, agora ela faz parte do seu sistema inteiro energético. Então, é como se você tem um quanto de energia, desde que você nasceu, vai morrer com ele. O problema é que a gente administra muito mal nossas energias. A gente vai distribuindo ela fora, desconectada do fluxo energético. Ela vai ficando ali para sustentar as nossas certezas, nossas crenças, os nossos padrões, os nossos hábitos. E aí a gente vai ficar com muito pouca energia. Então, quando acontece alguma coisa, difícil, né? Então, a gente trouxe de volta. Você vai agora experimentar isso, tá bom? Impotência não é nem bom nem ruim, já está dentro de você, você já está digerindo, já dá para perceber isso, você já está retomando seu sistema energético. Agora, Marinês, volta a pensar nessas situações, ou em uma, ou elas de uma maneira geral, e veja qual que é a primeira coisa que te vem à mente quando você volta a pensar nelas. Porque agora é um processo de imaginação, né? Bom, eu consegui pensar em não chorar. Isso. Então, qual é a primeira sensação que te vem? De voltar a respirar. Aham. Aí, voltar a respirar é muito bom, não é? Tá. Não é bom voltar a respirar? Mas como a gente está no processo de integridade e a gente tem muito costume a ficar na dualidade, eu insisto mesmo com as coisas boas. Respirar é muito bom. Me fala o lado ruim de respirar.
O lado ruim de poder respirar livremente. Até você também pode falar o lado ruim de pensar numa coisa e não chorar. O lado ruim de pensar numa coisa e não chorar é que parece que eu não dou o devido valor para aquele... Viram a associação, né? Ah, eu estou desprezando, não estou chorando por causa daquilo. E respirar. Qual é o lado ruim de respirar? Não consigo pensar em nada ruim. Tá, vou te falar então. O lado ruim de respirar, a gente pode inventar vários, mas o lado ruim de um deles pode ser é que você tem que ficar viva. E às vezes dá uma vontade de morrer, né? É verdade. Então é ruim. Puxa, eu tenho que respirar e eu não posso escolher morrer. Porque eu respiro. Então, enquanto não chegar a hora, sei lá, quem determina, o que determina, eu não tenho escolha de morrer. É ruim respirar, você não tem escolha de morrer. Respirar Tá. automático. Então, respirar não é bom nem ruim. Depende da perspectiva. Para quem está tentando se matar, é Eu péssimo sou obrigada respirar. a viver. Você é obrigada a viver. E com todas as consequências, né? Então, respirar não é bom nem ruim. Respirar é. Quando a gente põe respirar é, que não é bom nem ruim, ele é bom nem ruim, por isso ele é, a gente sai do respirar da dualidade e entra no respirar da integridade. E aí é outra história, você já vai sentir. Não chorar quando você pensa nessas coisas que te fazem normalmente chorar é ruim, porque parece que você não está dando o devido valor, né? Mas é bom. Por que é bom? Não chorar. Não chorar é bom porque eu volto a viver. Então, não chorar quando você pensa nessas coisas que te afetam é bom e é ruim. Então, não é nem bom nem ruim, vai depender da sua perspectiva. Então, só é. Ela é. Não chorar é. É isso. Ah, é bom? Não sei. Agora é. Amanhã não é. É. Né? Se é, também não é. Pode deixar de existir esse código. E esse tipo de exercício traz de volta para dentro de você. Você integra no seu sistema e dá a oportunidade daquilo se transmutar. Quem que transmuta o alimento? O próprio organismo. Quem que transmuta essa prática de colocar para dentro uma emoção? O organismo. Então você não tem que fazer nada racional. Só dá esse tempo que é agora, esses segundos. Então tá, você está transmutando essa ideia de chorar conectada a valor, né? Então, chorar não é bom nem ruim, porque é bom e ruim. Chorar é, então chorar não é. Então, chorar se integra de volta ao seu sistema e a energia que se colocava ou para chorar ou para deixar de chorar volta a integrar o seu sistema íntegro, completo. Isso quer dizer o quê? A sua força criadora começa a ter matéria-prima de atuação, que é a energia. Então, voltou tudo para você. Volta a pensar, voltou tudo à disposição. Não está ali comprometido, né? Volta a pensar na situação, em situações que te afetam. E veja qual é a primeira coisa que te vem. Essa parte da criatividade, eu acho que quando eu volto a viver, eu consigo ver tudo com 1000 possibilidades, 1000 saídas. Quando eu estou assim nessa situação de querer morrer, eu não vejo saída. Isso você já está racionalizando. Agora volta a pensar nas situações que te provocam, ou a sua irmã, ou o seu filho, ou as mortes. Volta a pensar nisso e vê qual é a primeira coisa que te vem à mente. Vem uma história. Aham. Vem Uma história que eu tenho que aprender que... Não, você não tem nada, não se exija nada. Fala. É uma história. É uma história, né? Vem uma história. Então, as histórias existem. E as histórias são boas e ruins. Por que uma história é boa?
Ela é boa porque é um modo de se relacionar com a realidade. Isso. E por que a história é ruim? Porque é um modo de guardar as coisas que doem. Aham. Conservar, né? E tanto uma como a outra despende energia. Então, história é bom, história é ruim. Por isso, história não é bom nem ruim. História é. História é. Vou te contar uma história. Ela é boa ou ruim? Vai depender da relação que você tem com ela. Ela é. Se ela é, ela também não é. Ela é uma possibilidade entre todas as outras, né? E isso você introduzindo isso, você trazendo isso para dentro de você, através de você se falar aqui, de você reconhecer isso, de você aceitar isso, acolher isso, reconhecer isso. Isso, a história entra no fluxo como 1000 possibilidades, uma das, e a energia volta para o seu ato de criação. Volta a pensar na situação. O que vem? Ainda não chega a ser uma libertação? Não se exija isso, porque a gente não está trabalhando para isso. Não chega a ser, mas me dá uma certa tranquilidade, assim, um pouco a mais do que... Não é um pouco a mais. Começo a sentir algo que vai em direção a dar tempo, a ser menos ansiosa, essas coisas. Então, sai a demanda ansiosa. Então, a gente não está julgando isso, né? No sentido assim, a gente não está fazendo um trabalho dizendo assim, olha, você precisa se libertar disso. Não, porque a coisa não é boa nem ruim, você não precisa se libertar de nada. Você precisa integrar. Então, ainda não quer dizer, eu tenho a expectativa que integra isso, ao invés de querer que isso seja libertário, porque se você se libertar disso, primeiro que é uma ilusão, não existe essa possibilidade. Vai embora junto a energia que sustenta isso. E isso é impossível, mas na nossa ilusão, isso é possível. Isso quer dizer o quê? Vai ficar lá debaixo do tapete, sabe? Aí, e isso vai provocar ruído, esse ruído uma hora vai aparecer e vai atrair para a coisa voltar. Então, a gente está dizendo que é ruim, a gente está trabalhando cura. A gente está trabalhando em integração para você poder lidar com a situação, não para não ter mais ela, né? Então, dá uma tranquilidade, parece estar caminhando com o tempo. Isso é bom. Isso é bom porque você sente um fôlego. Mas isso é ruim também. Por que é ruim também? Você começar a perceber que pode ter uma tranquilidade e com o tempo a coisa vai mudar. Eu acho que é ruim porque eu vou ficar no estágio de novo que eu estava tranquila, eu estava conseguindo viver respirando e de repente eu tomei um susto. Exatamente. Então, isso é bom que você tem tranquilidade, tempo. Isso é ruim, porque você fica à mercê de nada poder acontecer, que senão a coisa volta a tudo. Então, a gente não para aí, porque isso é bom e isso é ruim, que é dual. Então, não é nem bom nem ruim você ter esse tempo, essa tranquilidade que você está sentindo agora. Não é mérito nenhum, porque não é bom nem ruim. É isso. O que apareceu foi um tempo. O que apareceu foi uma disponibilidade. O que apareceu foi uma certa confiança, que não é boa nem ruim, ela é. Se ela é, ela também não é. Aí, só isso tudo eu jogo fora rapidinho. Semana que vem eu vou usar outro vocabulário. Não é a coisa em si. Não é uma fórmula da fala. Inclusive que você pode falar tudo isso e não funcionar. Por isso que eu quero dizer de onde vem, né? Mas vamos seguir aqui para a gente poder reconhecer. Então, isso só é. Isso só é. Aí isso faz com que aquela energia que estava sustentando, nossa, agora eu tenho tempo, agora dá para caminhar e tal, essa energia voltou para o seu sistema, integrou todo e você tem mais matéria-prima para a criação. Volta a pensar na situação.
Situações provocadoras que te afetam. O que você sente? Eu não consigo ainda ter segurança, ainda tenho medo. Medo, sente medo. Medo. Esse medo é ruim, não é? É. Mas ele é bom. Por que esse medo é bom? Porque me deixa atenta, Aham. mas também me deixa querendo controlar alguma coisa que não... Então, ele é ruim, ele é bom. Te deixa atenta, mas também te deixa controlar, te prende, mas também te dá mais prudência. Então, o medo é bom e o medo é ruim. Então, o medo não é nem bom nem ruim. O medo é. E o medo entre as 1000 possibilidades é muito bem-vindo, porque ele é. Ele é. Não é nem bom nem ruim. Se ele é, ele não é. Então, isso te faz integrar o seu sistema de força criadora, a força que sustenta o medo, e é uma força grande essa para sustentar medo, né? Ele volta a fazer parte agora da sua integridade. O medo começa a te alimentar e você se nutre, e a nutrição do medo é encantadora, porque a nutrição do medo dá uma inteligência intuitiva para a gente, né? Ele deixa de ser medo e vira alimento para a intuição. Então, já integrou. Volta lá para a situação. E o que te vem? É que são duas situações, né? Você faz como você quiser. São duas situações, as duas situações, coisas que as pessoas têm que resolver por si mesmas. Então, quando você volta a pensar nelas, agora o que vem? Quando eu volto a pensar, eu digo que a fragilidade existe em mim e nelas. Tá. Então, fragilidade é ruim. É né? ruim. Mas fragilidade é bom. Por que é bom fragilidade? Porque vamos reconhecer de que a fragilidade me deixa eu acho que me desarma. Deixa mais sensível, mais disponível, né? Mais vulnerável. Mais vulnerável, mais aberta. Aberta, né? Então, fragilidade é ruim e fragilidade é bom. A fragilidade é ruim também porque dá medo. Tá, então também te deixa mais impotente, mais frágil. Mais né? Então, frágil, mais impotente, com medo. Mas também me dá a sensação de que eu não eu tenho que mostrar essa fragilidade. Então, fragilidade é bom, fragilidade é ruim. Então, fragilidade é bom e ruim. Então, por isso ela não é nem boa nem ruim. Fragilidade é, vai depender da sua perspectiva. Fragilidade é. Fragilidade é. E ela integra o seu sistema, você se alimenta de fragilidade, então ela deixa de ser fragilidade sustentada por uma energia e ela vira um alimento, e a fragilidade o seu organismo vai digerir, vai se nutrir com todo o fluxo dela, né? E você ainda ganha de volta a força que estava sustentando ela fora de você. Então, o seu sistema íntegro ganha de volta a matéria-prima essencial. Então, fragilidade é. Volta a pensar na situação. Acaba não. Eu tenho que lidar com a questão da incerteza e da total incerteza das coisas. Então, olha que interessante. Como a gente tem um sistema de crença muito elaborado, toda vez que a gente tem a chance de ir para a criação, por hábito, por padrão,
a gente escolhe o caminho da dualidade, que é o quê? Eu sei, eu deveria, eu reconheço. Então, por exemplo, se eu tenho no meu sistema de crenças que a incerteza faz parte da vida, quando eu tiver a oportunidade, eu vou trazer esse sistema de crenças. Gente, a incerteza faz parte da vida. Isso é um decreto. Isso é uma lei inventada. Isso não faz parte da essência humana por natureza. Isso não é natural. Isso é criado, inventado e produzido. Por quê que se produz essas leis, esses índices assim? Porque a gente muda a brincadeira. Gente, a vida é incerta, não é? Mas vamos brincar de ter um pouco de controle, um pouco de garantia, um pouco de segurança? Vamos brincar disso? Então, para brincar disso, vamos criar um consenso coletivo de que a gente tem garantias, de que de que o combinado está feito E que tá valendo? e que está valendo. É uma mentira, isso não existe. Nunca, ninguém nasceu com esse decreto inserido em você que fala assim, pô, eu nasci, eu sei o dia que eu vou morrer, eu sei qual é o meu talento, quais são os frutos que eu vou... Não existe essa possibilidade, a gente se cria. A gente cria o dia da nossa morte. A gente não tem ela esperando. Na minha perspectiva, né? E assim, pode jogar fora que daqui a pouco eu mudo dela, mas a gente cria o dia da morte. Porque ele é necessário, ele é perfeito para a minha criação. E não tem ali, né? Porque se já tivesse o dia da morte pronto, eu saberia. Mas eu crio. Ai, mas eu sei. Ah, você sabe porque você criou. Então tá. Então, a gente vai ficar eternamente... Não vai ficar eternamente. Uma hora você vai encontrar no vazio. Mas a nossa tendência sempre, toda vez que a gente integra e fortalece, a gente tem a chance de ir para a criação. Aí, ao invés de ir para a criação, eu pego o caminho dos decretos. Então, a gente vai fazer um grandão agora. Viver cheio de decretos, leis, garantias, controle, nessa sociedade que a gente vive, onde a gente tem crenças positivas, negativas, a gente tem padrões positivos e negativos, tem hábitos positivos e negativos. Viver dessa maneira é bom, não é bom? É duro de cumprir, né? Tá, mas não é bom? Parece bom. É bom porque você tem ali o tempo todo uma referência, né? É bom, mas é ruim. Por que é ruim? Porque é duro de cumprir. É duro de cumprir. Porque te aprisiona. Porque oprime. Então, este modo de vida que a gente inventou e está bancando, e está pondo uma energia assim do nosso bolso, energia direta, que para sustentar esse modo de vida que está na nossa mão, esse modo de vida é bom e é ruim. Ele não é nem bom e nem ruim. Esse modo de vida é um modo de vida que simplesmente é. E se ele também não é, porque ele poderia ser diferente. Então, é um modo de vida bom, é um modo de vida ruim, é um modo de vida que é um modo de vida que não é. Virou um fluxo. Virou uma das 1000 possibilidades. Infinitas possibilidades. Quando você insere isso, o quantum de energia que volta, porque você não está sustentando, é que nem a história que o Oswaldo falou, ficar segurando família, segurando pai, mãe, filha, solta. Nossa, era só soltar, né? Então, quanto que eu seguro esse modo de vida é uma energia cara para o meu sistema. Quando eu trago ele de volta, por que eu trago ele de volta? Porque eu integrei esse modo de vida que não é bom nem ruim, que ele é. Aí eu integrei ele no meu organismo. E ele vai gerar alimento, vai gerar nutrientes, e de quebra eu ainda restabeleço um campo energético que eu tinha designado para segurar esse modo de vida. Agora ele não existe, né? Agora, no nosso sistema das ondas cerebrais, ele parou de existir nesse minuto. É muito louco. Nesse segundo, ele parou de existir.
voltou para a gente. Quando isso acontece, neste momento que é inédito, que não te garante nada, que você vai poder entrar e sair a hora que você quiser, mas nesse momento, se você olha para a vida, qual é a primeira coisa que te vem? Atualizado nesse momento. Qual é a sensação que te vem? Percepção? Vem aquela sensação de voltar a respirar. Uhum. E que a gente poderia dizer que é sinônimo de vida, né? Uma sensação de que é vida, né? Que não é nem boa nem ruim, ela é, né? Então, agora quando você falou, veio do respirar, já veio de uma integridade. Não veio assim de um esforço, assim, de uma oposição. Não tem. Como é que a gente sabe que está na integridade? Porque não tem oposição espreitando. Você pega e fala assim, da dualidade, como você falou da outra vez, ai, que me veio vontade de respirar, estava ali na espreita a asfixia. Agora, quando você falou, me veio a respiração, a asfixia não estava na espreita, porque não tinha outra opção, né? Não tem outra opção a não ser viver neste momento. Você reconhece isso? Como é que você está sentindo agora? Sem peso. Uhum. Começa a ficar mais... Parece que meu corpo está mais leve. Porque energia não pesa nada. Energia estagnada pesa muito. A energia em fluxo não pesa nada. Mas se eu, por exemplo, se eu movo meu braço aqui de uma maneira coordenada e conectada, não pesa. Se eu fico segurando meu braço aqui, começa a pesar. Se eu estagno, se eu paro, o movimento pesa. E quando eu tenho uma crença, é estagnação. Quando eu tenho um padrão, é estagnação. Só que estagnar não é bom nem ruim. Estagnar é. Porque eu ponho meu braço aqui, não é bom nem ruim, ele é. Né? Está estagnado. Ele vai me gerar uma outra sensação, mas ele não é ruim. Entende? Então, a leveza vem porque eu estou em fluxo. A sua leveza vem porque você está em fluxo. Isso que a gente acabou de trabalhar aqui é cura? Não. Sabe por quê? Você pode virar a esquina e escolher de novo o caminho da dualidade. A gente nem é contra o caminho da dualidade, porque se eu estou íntegra, eu vou gerar dualidade. E se eu estou na dualidade, eu vou gerar integridade. Dialética. Mas você pode escolher na esquina aí o caminho da desconexão. Isso quer dizer o quê? Quando alguma coisa acontece, eu não reconheço ali mim. E eu vou lá e acuso o outro de estar fazendo aquilo comigo. Né? Então, eu escolho esse caminho e aí eu estou pondo a minha energia para sustentar alguma coisa que vai pesar. Então, eu não posso chamar isso de cura, porque não curou nada. Tudo está aberto. Pode voltar. Tudo que você perdeu, você pode ganhar de novo. Então, você não perdeu nada de verdade, né? A perda não é garantida. Aqui se perde sem garantias de perder. Então, tudo isso é um convite para uma transmutação, para um outro modo de perspectiva. E esse outro modo não compete com nada, não rivaliza com nada. Por isso que ele é íntegro. Então é assim, não é um modo de vida que é para quem pensa positivo, para quem tem paciência, para quem não sofreu coisas pesadas, para quem é de tal idade. Não tem. É um modo de vida que não rivaliza com nada. Mas no meu caso daria, não existe outra possibilidade, não existe algum impedimento por isso que ele é íntegro. Então, qual é a transmutação que a gente está fazendo, né? A gente nasce na integridade e vai se desenvolver na integridade e nessa sociedade que a gente vive vai aprendendo dualidade, que é condicionamento. Se você fizer isso, você ganha aquilo, se isso, troca.
né? Fica bonzinho que depois você vai ser recompensado, trabalha direitinho que você vai ganhar um aumento. Então, nesse lugar de dualidade, isso depende daquele condicionamento e de separação, né? De troca, a gente vai perdendo a integridade. Não perde coisa nenhuma, a gente vai saindo da integridade e vai entrando na dualidade. Não tem nada de errado nisso, porque isso expande campos, isso te dá experimentações. A diferença é, o que a gente fez agora? Reconheceu a dualidade, voltou para a integridade e aí se relacionou com a situação. E aí foi para a ação, e aí foi para o pensamento, e aí eu te pergunto, agora o que você vê? Geralmente o que a gente faz? A gente está na integridade, a gente vai para a dualidade, porque teve problema, dualidade. Tem conflito, dualidade. Teve separação. E agora, da dualidade, eu quero agir. É da dualidade que eu penso. Então, se a gente ficar aqui batendo papo sobre as suas questões, você vai fomentar a conversa e desenvolver a conversa a partir da dualidade. Então, é o seu ponto de vista, é o que você sente, é a vítima, é o julgamento, é o algoz. Então, a gente vai ficar nesse campo da dualidade e só vai fomentar mais e mais a dualidade. O que a gente está fazendo? Passa pela dualidade, retorna para a integridade e aí olha. E aí, quando eu olho de um lugar íntegro. A minha ação vai ser íntegra, não tem outra escolha. E quando eu não tenho outra escolha, quando não tem regra, não tem ninguém falando assim, olha, volta para a integridade para poder pensar dessa maneira. Não, volta para a integridade para criar. E aí, quando você volta para a ação e cria, ela não tem outra escolha. Ela é íntegra. Ela não tem, pode ser isso ou aquilo. Não, é só isso que pode ser. Isso não quer dizer que está certo nem errado. É isso que pode ser. Isso eu chamo de liberdade. Liberdade, você não tem escolha, você tem que ser você. O que a gente geralmente chama de liberdade eu posso escolher pensar igual você, ou você, ou você, escolher comer isso. A gente chama isso, né, de liberdade. Isso não é liberdade coisa nenhuma. A liberdade é falar, eu não tenho escolha, é isso que eu vou comer. É isso que eu vou fazer. Né? Isso é liberdade, eu só posso fazer isso. Não é louco esse paradoxo? É o meu paradoxo preferido. Talvez. Não, esse de eu só posso fazer isso é muito bom. É muito bom, né? É muito bom. É libertador, uma né? Uma situação que se apresenta, você só pode fazer aquilo. É libertador. E você faz, é libertador. Então, qual que é a lógica? A gente não tá inventando um sistema novo. Integridade e dualidade. Integridade e dualidade. O que a gente está invertendo a minha ação não vai vir da dualidade. A dualidade vai gerar julgamento, fofoca, expectativa, especulação, comparação, busca de garantia, busca de controle. Então, eu não faço isso pela dualidade. Se eu for para a dualidade, eu vou fazer isso. Eu não paro ali, eu integro. Quando eu integro, eu falo assim, isso aí acontece. Neste momento, a gente está brincando assim, é bom, é ruim, não é bom nem ruim, isso volta para o meu sistema de criação, essa energia volta para mim, e aí eu volto a olhar. Quando eu olho de volta, eu vou olhar com integridade. Seja o que for. Mesmo que essa integridade possa ser reconhecida a dualidade dela, porque aí eu posso ir fazendo ela fina. Então, por exemplo, uma integridade, eu pego e falo assim, quando volta, eu digo assim, não, eu tenho que ir embora. Olhando na integridade, eu tenho que ir embora. Tá, ir embora não é bom. Pronto, tá resolvido, eu posso só ir para ação. Não preciso ficar fazendo mais nada. Já foi íntegro, não quer dizer que foi certo ou errado, foi íntegro. Mas eu posso chegar e me dar e falar, não tem nada a fazer? Deixa eu ir um pouquinho mais. Ir embora agora é bom. Ir embora agora é ruim. Então não é nem bom nem ruim. Ir embora agora é. E não é. Pronto, isso volta para a minha integridade. E aí eu vou ter uma perspectiva atualizada. É como se eu fosse cada vez mais aumentando o campo de perspectivas. E eu falo, nossa, agora eu vou embora, mas com uma leveza. Porque embora já não é uma decisão, embora agora
E aí, de novo, eu posso, bom, ir embora com essa leveza é bom. Eu posso brincar isso infinitamente. Não é para isso que a gente está aqui, né? Ficar brincando, mas é só para dizer que a gente não está atrás de um certo, a gente está atrás de uma experiência. E às vezes eu quero uma experiência mais ampla. E aí eu vou voltando, até que chega uma hora que eu fico imóvel. Não preciso fazer mais nada. E o mundo inteiro está aí, se apresentando. E eu estou lá na imobilidade, no vazio. Ali a gente começa a jogar outro jogo. Aí não tem mais integridade nem dualidade. Mas isso vai ficar para a próxima vez. E então... Muito boa essa sacada de ir desenvolvendo depois da ação. Né? Para quem está disponível. Né? Muda, amplia. Porque assim, a gente não está mais na hora de buscar soluções e nem um modo de acomodar e nem prêmio de consolação, né? Deixa eu me consolar aqui, ali, assim mesmo, nem resignação. Mudou o jogo. Mudou o jogo. Em algum momento, isso tudo foi necessário. E tinha sentido. Agora mudou o jogo. Né? Nem mais compaixão a gente precisa. Isso é forte. Isso é forte. Porque mudou o jogo. Porque a gente já está trabalhando com a criação e não mais com a obediência de um decreto, de uma crença que eu acredito, e que é positiva, e que é para o bem maior, e que não sei o quê, mas eu sou funcionária. Agora é uma criação, porque por que eu não preciso nem trabalhar mais com compaixão? Porque não existe o oposto da compaixão. Então ela desaparece. Existe agora a relação. Aí não existe mais a relação também, o que existe agora é a criação. Aí não existe mais a criação também, o que existe agora é um todo, pulsando, que expande e contrai, e eu vou vendo onde eu estou nessa onda. Enfim, é um processo infinito que está exponencialmente acontecendo, e rapidamente a gente já vai ver o jogo mudando. Né? Mas se a gente não está preparado para isso, a gente... Tá bom, também não tem problema nenhum estar preparado para isso. Paciência, a coisa vai acontecendo. Mas está preparado, você surfa, e aí a emoção é melhor, vai, sei lá, né? Se vão surfar, não é? Eu falei que era rápido, que passava rápido? E aí, Gabriela, tudo bem por aí? Tudo bem. Tudo bem aqui, queridos? Sim? Então tá. Marinês, obrigada, viu? Ó, programa de TV acontecendo. Obrigada, Marinês. Aqui a gente teve a Marinês, que se disponibilizou. Olha, Eu perdi, tô toda feliz aqui. tá toda... Olha lá. Gabi, um beijo e a gente se vê na terça, na quarta. Beijo. Tá joia. Até mais. Até. Até.